Olá, vamos começar, vamos empezar nuestra charla. Soy Adriana y seré la mediadora y me gustaría parabenizar, não? Gostaria de parabenizar todos, porque os trabalhos que teremos hoje são muito interessantes, né? E o nosso tempo, né, vai ter que ser bem controlado para que todos possam participar. Estou falando bem devagar em português, né, para que nossos colegas hispanohablantes possam compreender, mas, qualquer problema, me digam, por favor. E cada apresentação terá 10 minutos, 10 minutos por apresentação. E a ideia é ter primeiro um bloco com 3 apresentações, com linguagem sonoras e fotografia, e aí um bloco de perguntas, depois das 3 primeiras apresentações, e 4 apresentações e mais um bloco de perguntas, né? A ideia é que o segundo bloco é mais voltado assim, a questões urbanas e rurais, né? Assim, apropriação do território. O primeiro bloco também tem isso, mas tem uma parte forte das linguagens, né, artísticas. Por isso que nós dividimos dessa maneira, desse modo. Vale? E para o público que está assistindo, para aqueles que estão online, as perguntas devem ser escritas no chat, né? E eu vou lê-las no momento do bloco de conversa, né? Acho que temos muita coisa interessante para trocar, né? Cambiar experiências acá. Entonces, vamos a empezar con Victoria, que va a nos hablar sobre cartografías sonoras en ámbitos de salud. Voy a compartir la presentación. Victoria habla de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, voy a compartir un minuto. Bien. ¿Están Bueno, viendo? muchas gracias, Adriana, por la presentación y por el rol de moderar que siempre lleva lo suyo. Bueno, yo voy a compartir hoy un relato de 3 experiencias que vivimos con un grupo de estudiantes y colegas entre 2019 y 2022 en distintos ámbitos de salud de la ciudad de Buenos Aires. Me lo escribí para ajustarme al tiempo. Antes de empezar, quisiera compartir 3 antecedentes. Cuando tenía 16 años tomaba clases de equitación. Como pasaba mucho tiempo en ese lugar, la profesora a cargo de equinoterapia me invitó a acompañarla en la pista. Así empecé a trabajar con chicos autistas con los que cantábamos mientras andábamos a caballo. Si bien yo tocaba el piano, hacía varios años, esa fue la primera vez que sentí y entendí la potencia de la música para crear canales de conexión entre las personas. 20 años después, ya siendo docente de la materia Prácticas Artísticas Comunitarias en la Universidad Nacional de las Artes, me tocó ir por primera vez a hacer música a un hospital. Si bien había trabajado con infancias, nunca había cantado para alguien mirándolo a los ojos. Tampoco había sentido el sonido y la escucha como una misma cosa con tanta intensidad. Con esa experiencia entendí que toda carrera universitaria de formación musical
debería poder generar espacios con ese nivel de amorosidad y responsabilidad. 3. Era el año 2019. Yo era prosecretaria de Victoria, vinculación. ¿quiere que yo cambie? Ah, sí, Ah, la que perdón. sigue. Sí, pero igual está bien porque la que ¿Sí? viene es como, ¿Cómo es pedí esto paso? ¿La nomás, busco o es no lo la que estoy busco? diciendo. ¿O vos me Gracias, Adriana. o la busco? Eh, Uy, hay alguien que ¿Quién tiene más? un micrófono. Bueno, Valeria Palma, tú tienes el micrófono abierto. Bueno, decía, era el año 2019. Yo era prosecretaria de vinculación institucional y con un equipo de 2 personas, mucho esfuerzo y pocos recursos, habíamos logrado en tan solo 4 años diseñar y echar a andar un programa de vinculación con la comunidad que involucraba a 500 estudiantes por año, a 50 cátedras, 34 instituciones y 5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro programa tenía pocas reglas, pero eran claras. El modelo de participación debía ser eslabonado, es decir, que cada participante tenía una responsabilidad pequeña, pero muy articulada con todas las otras. Todas las actividades tenían que cumplir con 2 principios: ser sostenibles y ser recíprocas, es decir, que cada parte involucrada recibiera lo que se había acordado. Con esta lógica, nuestro programa tenía un costo de $1.500 anuales. Cada participante costaba al Estado, que nos financiaba, 54 centavos de dólar en el año. Empecé por aquí porque las 3 experiencias que vienen a continuación se pensaron desde esa complejidad transdisciplinar que requiere el trabajo en gestión cultural y en educación. Ahora sí viene la experiencia 1 que la hicimos en el hospital Tiburcio Borda, en la parte del hospital de día. El Borda se encuentra en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Al entrar lo que se ve son una serie de edificios muy grandes, pabellones amarillos, gastados, con una arquitectura de otra época. El hospital de día es el área en la que participan los pacientes que ya no están internados. Todos los días tienen que acercarse al hospital y pasar una buena cantidad de horas allí para recibir sus medicamentos. Antes de empezar, tuvimos una reunión en la que junto a los profesionales y otros talleristas decidimos que los encuentros serían cada 15 días a lo largo de 3 meses y que trabajaríamos en articulación con el taller de literatura. Empezamos. Nuestro grupo está integrado por 13 pacientes, 4 estudiantes de la universidad y yo. El primer día somos presentados por la directora del hospital, que conoce muy bien al grupo. Algunos pacientes nos preguntan si somos musicoterapeutas. Explicamos que no, que somos músicos. La propuesta inicial sería trabajar con las voces y con el cuerpo, pero el hospital nos ofreció una serie de instrumentos que nadie recordaba de dónde venían. Además de estos instrumentos, yo llevaba una guitarra y un ukelele. Algunos de los participantes estaban tan medicados que apenas podían sostener el instrumento que eligieron. Mientras el grupo suena, uno de nosotros se acerca, busca su mirada. 2 cuerpos hacen un cuerpo que canaliza un pulso a través de un instrumento. Cuando iniciamos cada encuentro hablamos de lo que están leyendo. No sé por qué, pero la mayoría de las veces eligen historias que tienen finales trágicos. Surgen distintos recuerdos de una misma situación narrativa que se amalgaman hasta que se compone algo así como un recuerdo común. Sobre ese recuerdo hacemos música. Todas las clases recordamos 2 principios con los que trabajamos en este taller. La música se hace con el cuerpo y se siente en el cuerpo. Y el segundo, para hacer música no podemos dejar de escucharnos a nosotros mismos, pero tampoco podemos dejar de escuchar a los otros. Esta doble conciencia, esta escucha polifónica y amorosa, es una contracara posible de la locura. La ronda sonora habilita una idea de escucha activa que no solo implica una contemplación compleja de un paisaje sonoro, sino también un diálogo entre esos sonidos externos y la voz interior. Pasa uno de los médicos, nos pregunta: ¿ustedes son musicoterapeutas? No, somos músicos. El médico nos mira confundido y se va. Imagino que cuando cruce la puerta se va a convencer de que somos musicoterapeutas y que por eso podemos lograr que el grupo esté activo, dinámico, que suspenda por un momento las ganas de salir al patio a fumar. Yo también logro suspender por un momento las ganas de salir al patio a fumar. Ahora viene la experiencia número 2 que le hicimos en el área de pediatría del Hospital de Clínicas.
El área de pediatría cuenta con 3 salas comunes y 4 salas individuales. En las salas comunes trabajamos con una dinámica que llamamos ensambles espontáneos. Entramos, saludamos, preguntamos si alguien quiere escuchar un poco de música. Siempre alguien dice que sí. Usamos instrumentos pequeños, metalófonos, huevitos, ukeleles. También cantamos. Recorremos también las salas individuales. En una de las salas hay un adolescente de 13 años, N, con diagnóstico de tuberculosis. La madre nos escucha en otra sala y se acerca. Nos pregunta si podemos ir a hacer música para su hija. Nos explica que no podremos entrar, pero sí cantar a través de un vidrio. Nos acercamos, saludamos a través de una pequeña ventana, cantamos. No sabemos qué llega del sonido. No sabemos si la música ahora es solo imagen. No sabemos qué imagina N. La música habilita un lugar sano dentro del lugar de la enfermedad, que es un lugar rígido que crece hacia adentro. Recuerdo a Westerkamp cuando dice que la música puede ser pensada como una experiencia del lugar, llamando la atención sobre la arquitectura oral de los entornos. Recuerdo a Desertó cuando dice, pensar lo territorial espacial como sistema relacional al proponer poéticas alternativas del habitar. Recordar la noción de trialéctica del espacio, en la que conviven un espacio producido, un espacio concebido y un espacio vivido. La música, entonces, participa y modela distintas poéticas del habitar. En un momento del proceso, Ariel Simbaldo, profesor de la Cátedra de Musicoterapia del departamento, nos presenta a Julio Calvo, un músico al que queremos mucho, dedicado a las infancias que desde hace 10 años trabaja en el Hospital Garraham. Julio nos enseña cosas fundamentales. 1. La música empieza con un contacto. Buscamos los ojos de quien tenemos enfrente. A veces los chicos se esconden debajo de las sábanas, pero sus ojos siguen ahí. Intentamos, nunca invadimos, nunca sobrepasamos. Somos conscientes del dolor. 2. En el hospital, la forma musical la define el chico que tenemos enfrente. Si un chico disfruta de los 2 primeros versos de una canción, se repiten hasta que el disfrute se traslada a otro pedido. La canción es solo un instrumento para generar una experiencia sonora de encuentro. La música, con su existencia más allá de las palabras, permite la expresión de emociones y de acciones que no precisan de una organización lingüística ni de explicaciones. Y en las Victoria, placas, el sí, tiempo. ahí estamos. En las placas que siguen son algunas imágenes que las podemos pasar ahí rapidito para ver. Esas son las comunes, la anterior era una sala individual y ahí están con los instrumentos y creo que hay una más y listo. Bueno, muchas gracias y ahora me quedo con ganas de escuchar. Gracias, Adriana. Gracias, Victoria. Muy lindo trabajo. Eh, Ahora tenemos la presentación de Rubén Pinzón, Leyendas Urbanas, Distopía. Rubén habla de Bogotá. Buenas Mm, tardes, sí, señora, desde Bogotá. Sí, voy a compartir. Ok, un- bueno, muchas gracias. eh, ¿Está bien así? Sí, señora, sí está bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Pinzón. Ante todo, agradecido con las instituciones que hicieron posible este encuentro y gracias, Adriana, por esta importante colaboración. Eh, el proyecto que nosotros realizamos se titula Leyendas Urbanas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Eh, ¿Quiénes participaron en este proyecto? Yo trabajo como docente eh, de colegios públicos, colegios del distrito. Entonces, en esta oportunidad, el colegio con el que trabajé se llama el Gerardo Paredes, queda en la localidad de Suba, una de las localidades más grandes que tiene Bogotá, con aproximadamente 1.200.000 habitantes.
trabajamos con 5 grupos de estudiantes de distintos grados, desde cuarto, sexto y séptimo, eso en promedio son más o menos 125 estudiantes. Yo lidero con ellos el Centro de Interés de Fotografía. Centro de Interés hace parte de una estrategia de educación que tiene la Secretaría Distrital, de Educación Distrital, con algunas entidades aliadas, como en este caso Compensar. Yo trabajo desde la Caja de Compensación Familiar Compensar. Y este proyecto lo desarrollamos entre el mes de abril y octubre del año pasado. Iniciamos antes la operación, pero venía una etapa de diagnóstico, entonces digamos que como tal el proyecto se desarrolló desde el mes de abril. Siguiente. Bueno, ¿qué viene a ser Leyendas Urbanas? Básicamente es una serie de fotografía, ¿sí? Una serie fotográfica inspirada en el entorno de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Al ser nosotros parte de un centro de interés, trabajamos con una metodología que se llama ABP, es decir, aprendizaje basado en proyectos, y esos proyectos deben salir de los intereses que tienen los estudiantes. Nosotros digamos que no llegamos a enseñar solamente fotografía, sino que esa fotografía debe permitirle a los estudiantes movilizar otros saberes, otros conocimientos. Es decir, que la fotografía casi que se convierte en un pretexto para que sea realmente parte de una formación integral de los estudiantes. Lo primero fue una etapa de reflexión sobre las realidades de los estudiantes y a partir de allí surgió una serie de relatos, ¿sí? No todos los relatos pudimos traducirlos en fotografías, pero bueno, más adelante les contaré un poco más del proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo hicimos este proyecto? Entonces, como les mencionaba, como les mencionaba antes, tenemos una etapa de diagnóstico, aproximadamente dura un mes, en el que a través de distintas actividades, eh, sobre todo conversacionales, llegamos a identificar qué es lo que les gusta a nuestros estudiantes, qué les interesa saber de la fotografía, aprender de la fotografía, cómo quisieran ellos aplicarlo en otras áreas del conocimiento y por supuesto también identificar problemáticas que afectan el entorno cercano de los estudiantes, llámese la familia, el barrio, la localidad, el colegio. Entonces, allí teníamos lo que se llaman unas actividades de inicio o unas actividades detonantes, entre ellas la lectura y las leyendas folclóricas estaban presentes en esa etapa. Entonces, identificamos que había un gusto por este tipo de relatos. Fue así como nos llevó a concluir que el mejor proyecto consistía en crear nuestras propias leyendas. Lo primero que hicimos fue que los estudiantes, cada uno realizara una propuesta. ¿Qué personaje le gustaría recrear? ¿Cuáles son las características de ese personaje? ¿Cuál es el relato que tiene ese personaje? ¿Qué problemática toca ese personaje? ¿Y cuál es la solución a esa problemática a través de ese relato? Después de eso, lo que hicimos fue seleccionar los mejores para hacer un ejercicio grupal, 4 o 5 estudiantes como máximo. Y a partir de ese ejercicio grupal, hacíamos una nueva selección. Esta selección no la hacía yo como docente, sino la hacíamos entre todos. Ahí teníamos una democracia en el aula, donde todos votaban por los relatos que más les gustaba, y a partir de allí yo diseñé un formato, el que aparece en pantalla, en el que ellos tenían que escribir el relato seleccionado por cada grupo siguiendo unos lineamientos, por decirlo de alguna manera, o siguiendo unas indicaciones que yo les daba en esa hoja, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. ¿No está? Bueno, listo ya. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Lo primero fue que ellos aprendieran las bases de la fotografía, ¿sí? Eso fue lo primero. Entonces, ¿cómo funciona
cómo es el fenómeno fotográfico, cómo funciona una cámara de fotografía, aunque, como les digo, el propósito no era formar fotógrafos profesionales, pero se necesitaba que ellos adquirieran las herramientas básicas para que entendieran el lenguaje técnico y estético de la fotografía. Dentro de ese proceso, nos encontramos con una técnica que se llama pintura con luz o light painting, que básicamente resume la naturaleza de la fotografía. Fotografía significa pintar con luz. Entonces, dentro de esos primeros experimentos, logramos imágenes como las que estoy compartiendo aquí, buscando una estética en cuanto a textura, en cuanto a color, en cuanto a aspecto, en cuanto a postura de los personajes que nosotros habíamos creado, ¿sí? Después de eso, determinamos los personajes y a cada personaje, ya digamos finalizado, escogido, le buscamos cómo era que se podía vestir ese personaje, cuál era su aspecto físico, es decir, crear un perfil psicológico y un perfil físico a cada personaje. Y también pensamos en cómo sería la puesta en escena. ¿Qué fondo utilizaríamos si necesitábamos una escenografía? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que también teníamos unas limitantes y eran los recursos. Entonces, eso favoreció a que, o nos llevó más bien a que utilizamos la técnica del light painting, porque el light painting es una técnica de fotografía de larga exposición donde lo que necesitamos es un espacio oscuro, unas luces y mucha creatividad. Entonces también, digamos, por eso nos decidimos por esa técnica. Además que el light painting, al ser una fotografía de larga exposición, también es un ejercicio de reflexión, porque hoy día estamos acostumbrados al clic, que dura menos de un segundo, mientras que esta fotografía, cada imagen nos demoramos aproximadamente 6, 7 minutos en lograr. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué razón? Porque digamos que a través de la fotografía, tal y como nosotros enfocamos, lo que buscábamos era que sus aprendizajes tuvieran sentido y eso se logra en la medida que ellos se identifican con lo que estamos creando. No es un contenido ajeno, ¿sí? Entonces, eh, todos esos personajes que nosotros identificamos para nuestras leyendas urbanas salieron de las experiencias, de la cotidianidad de los estudiantes, de los conflictos que ellos viven, experimentan y escuchan y que sienten como cercanos, y también por eso de ahí salieron las soluciones. Queríamos también fortalecer el tema del trabajo colaborativo y el juego de roles, porque muchas veces en el aula los chicos se acostumbran a trabajar con un grupo cerrado y es difícil que trabajen con otros compañeros. Entonces acá, digamos, se trató de romper esos paradigmas y de buscar que todos pudieran trabajar con todos. Eh, en un principio queríamos que esas leyendas urbanas fuesen protagonizadas por profesores o por sus padres para involucrar a toda la comunidad educativa. Finalmente no lo logramos, entonces ellos se convirtieron en protagonistas de sus propias historias, además con un valor agregado y es que las imágenes ganaron dramatismo, ¿sí? Al ser, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo ahí de la leyenda que se llama El Borrachón, al ver a un niño caracterizado como ese personaje, nos parece que, digamos, se aumentaba el dramatismo de la secuencia fotográfica que nosotros queríamos crear. También porque queríamos experimentar con la fotografía, ¿sí? El light painting es un recurso que no todo el mundo conoce, entonces, digamos, es una forma distinta de utilizar los medios que también tenemos a la mano, por ejemplo, el celular y la tablet, ¿sí? Perdón, Rubén, ¿puede finalizar? Listo, listo. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalizo ahí. Entonces, los resultados, ya para finalizar, fueron 125 estudiantes involucrados, contamos 10 historias, realizamos la serie fotográfica y participamos en la 13ª Bienal Internacional de Artes de Suba que se llevó a cabo en el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. También fuimos parte de la memoria visual, de la memoria visual que salió de allí, de esta experiencia. Muchas gracias por la atención, muy amables. Adriana, você está mutada. Gracias, Rubén. Perdón, el tiempo, un problema. Más fue posible conocer bien la propuesta. Bueno, muchas gracias. Seguro. Sí.
Ahora tenemos Zafarrancho Ediciones con Pancho. Cecilia y Martí y Matías. También trabajan con fotografía, la imagen mirada, construir territorios imaginantes. Sí. Un minuto para... Bueno, aquí estoy yo. Ceci, voy a compartir. Mati está. ¿Quiere compartir? No, no, compartí vos. Son fotografías nomás los que vamos a pasar, un poco Sí, para ilustrar la sí, experiencia y andá pasándolas cada 30 segundos, digamos. No, no sí, hay. está acá. Ahí está. Perfecto. Bueno, Bueno, como bien me presenté Adriana, yo soy Ceci Fernández, soy docente y artista plástica y junto a Matías Arlo, quien es fotógrafo, llevamos adelante desde el 2016 el proyecto independiente y autogestivo Zafarrancho Ediciones. Desde Zafarrancho Ediciones lo que hacemos principalmente es investigar la relación de las infancias y adolescencias con la fotografía, creando publicaciones, muestras, talleres que exploran la fotografía como lenguaje, como experiencia y como objeto. En esta mesa lo que compartimos va a ser la experiencia del taller La Imagen Mirada. Es un taller que hacemos junto a adolescentes desde el año 2021 y que tiene como objetivo investigar las posibilidades de los álbumes fotográficos familiares como herramienta pedagógica. Las imágenes, como les decía recién, que vamos a ir mostrando son de la experiencia que se desarrolló este año, el 2024, en la localidad de Lucio de López, un pequeño pueblo rural de la llanura pampeana argentina, en la provincia de Santa Fe, un pueblo de 700 habitantes aproximadamente. Trabajamos junto a la escuela secundaria número 1482. Los encuentros tuvieron lugar de marzo a junio, una vez por semana, en jornadas de 4 horas, en el marco de la materia Sociología Rural junto a su docente y las estudiantes de tercer año. La vinculación entre Zafarrancho Ediciones y la escuela secundaria surge en el año 2021, cuando la comunidad educativa luchaba por un secundario completo. Hasta ese momento, los adolescentes solo tenían acceso a cursar primer y segundo año. Como parte de una serie de acciones para vincular la escuela con la comunidad y juntar fuerzas para lograrlo, es que surge la necesidad de, por un lado, visibilizar la escuela, ya que parte de la población ignoraba su existencia. Y por otro, hurgar en la historia de la comunidad para que los adolescentes pudieran reconocerse en esa historia y a su vez ser reconocidos en tanto sujetos de derecho. Las historias de estas comunidades pequeñas circulan de manera oral, ya que existen escasos registros en soporte impreso, sonoro o audiovisual, por lo que un soporte que cobra relevancia en estos contextos como portador de información son las fotografías, y particularmente los álbumes fotográficos familiares. El álbum familiar es un sistema de archivos y un archivo es un objeto que contiene información que puede contar la historia de una comunidad, operando en las construcciones de sentido y en los procesos de subjetivación. El archivo como territorio de disputa, en su capacidad performativa, activa otros relatos que construyen otras historias. Indagar en los álbumes familiares y en el lugar que tienen en la memoria de la comunidad nos permite poner en tensión discursos o miradas fuertemente instaladas en la comunidad, como acá esto siempre fue así, o nunca hubo nada en este pueblo, o acá no pasa nada. Entonces, en la primera etapa del taller exploramos el lenguaje fotográfico, las técnicas, materialidades, historias, valiéndonos del cine, de lecturas, la práctica, nuestra propia experiencia, y también con la participación especial de invitados como, digamos, que nos permitieron abordar el concepto de archivo. Ludmila Lien, que es museóloga, Adolfo Kortz, que es artista sonoro. En una segunda etapa del taller, con el objetivo de acercarnos a los álbumes familiares, implementamos una serie de herramientas como entrevistas pautadas, encuestas, reuniones y charlas informales con los vecinos y actores de la comunidad. De la encuesta obtuvimos una serie de datos que nos permitieron dimensionar la importancia de los álbumes familiares. De 54 familias encuestadas, 53 dijeron poseer álbumes fotográficos familiares que guardan en lugares íntimos de sus casas. Aunque la encuesta se planteó anónima, la mayoría decidió dar su nombre como una forma de sentirse parte del proyecto. Más del 60% de los encuestados sostiene que sus fotos cuentan de alguna manera la historia del pueblo.
El resto considera que no por ser migrantes. Cada familia tiene un promedio de 100 fotografías que al multiplicarlas por las familias encuestadas conforman un total de 5.300 fotos que se encuentran en la localidad y cuentan la vida social, económica y deportiva del pueblo. Durante las entrevistas, muchas personas expresan su preocupación acerca del futuro de sus álbumes en la familia. Otra observación que pudimos hacer es que la guarda y la confección recae generalmente en las mujeres de la familia. Parte de los entrevistados sostienen que no poseen fotos de algunos familiares o de reuniones o de eventos sociales, pero al explorar otros álbumes de la comunidad reconocemos la existencia de esas fotos, lo cual nos permite apuntar una dimensión comunitaria de los archivos familiares. En la tercera etapa, realizamos una intervención artística en el espacio público, que es la que le da el nombre al taller, la imagen mirada. Pensamos la intervención del espacio público como una forma de divulgar la importancia que tiene compartir nuestras historias, volviendo disponibles estos archivos, y a su vez trabajar sobre el gesto de mirarlos colectivamente. Por esto es que propusimos sacar la fotografía de su circulación habitual, interferir el espacio público con una intervención artística de gran formato que sorprenda, que permita la contemplación, que interrumpa el tiempo apresurado del mirar. Entre todas las participantes y los participantes, elegimos una fotografía perteneciente a uno de los álbumes de familia a los que tuvimos acceso y pensamos una propuesta que dio lugar a la participación de vecinos de la localidad. Una gran pegatina, una foto de otros tiempos, siendo sostenida por unas manos jóvenes. Un gesto de afecto que se comparte a través de las paredes del pueblo. Esa es la foto con la que iniciamos la presentación. La intervención en la pared se realizó en un día, se invitó a la escuela primaria, a los y las vecinas e instituciones de la comunidad, la gente se acercó, los adultos compartieron recuerdos con los más chicos, se invitó a dejar por escrito esas historias y recuerdos en una copia de la foto elegida que también forma parte de la intervención. Paralelamente, las estudiantes realizaban la pegatina. El espacio elegido cobra vida en forma diferente, se llena de voces. Quienes asisten se reconocen en las palabras del otro, se rememoran sueños, deseos, afectos. La esquina se vuelve comunidad. En estos 3 años de taller La Imagen Mirada participaron 23 adolescentes, 5 docentes de diferentes áreas. Se editó un cuadernillo de acceso libre y gratuito en el que compartimos algunos conceptos y metodologías de trabajo para que, con el objetivo, por un lado, de difundir y socializar la experiencia para que otros puedan replicarla. El recorrido junto a la escuela nos permitió atravesar el currículum escolar abordando los contenidos de la materia Sociología Rural desde el lenguaje fotográfico, poniendo en juego los álbumes fotográficos familiares como herramienta pedagógica. Sumamos la voz del narrador como parte fundamental del álbum familiar. Rescatamos la importancia de trabajar con archivos cercanos y sobre todo originales, explorando su materialidad, su historia, el valor que tienen estas fotografías en las biografías familiares y en la construcción de una identidad social. En cuanto al vínculo entre la experiencia y lo rural, podemos decir que estos estudiantes, sus familias y esos álbumes están fuertemente atravesados por la vida de la localidad. Entre todos los relatos y las fotos que miramos, tomamos 2 que nos interpelaron fuertemente. La primera, 2 mujeres jóvenes que en la década del 90 se vieron en la necesidad de recortar sus rostros para usarlos como foto para los currículum vitae, ya que no contaban con recursos económicos para hacerse las fotos carnet. Esto nos permitió abrir diálogos en relación a cómo las políticas neoliberales de los 90 impactaron en las pequeñas localidades. Poder preguntarnos cuáles eran las posibilidades laborales para las juventudes en aquel momento y cuáles son las posibilidades ahora. La segunda foto es la de unos camiones cargados de fardos y muchos varones posando con herramientas. En contraposición a esa escena que emerge de la foto, las innovaciones tecnológicas y las políticas agropecuarias que trajeron consigo un sostenido éxodo rural, clubes abandonados, casas que son taperas, lugares de reunión que cerraron sus puertas, pero que siguen ocupando un lugar importante en el imaginario social. Se abrió a lo largo de toda la experiencia un pasaje generacional entre las personas mayores entrevistadas y las adolescentes.
La relación entre la materialidad de las fotos originales, la mirada de quienes la sostenían en sus manos y el deseo de quien la muestra y le pone palabras a esa fotografía, y de quien mira y escucha, configuran un ritual de encuentros que nos permite sabernos parte de una red que va cruzando historias, relatos, tiempos y espacios compartidos, que crea correspondencias, que se vuelven sostén de sus propias historias, ya que los archivos no solo hablan de nuestro pasado, sino de la posibilidad de imaginar un futuro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esa es la foto de cierre de la experiencia. Muchísimas gracias a mis dos compañeros que presentaron recién. Gracias Adriana, gracias al Malva, Pinacoteca, a la escuela por, la verdad que es un espacio súper rico e interesante para intercambiar. Y Gracias. perdón si fue muy rápido, estaba así como no sabía. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. 10 minutos. Gracias. Como hablé en inicio, ahora tenemos 10 a 15 minutos para las preguntas sobre las 3 primeras presentaciones. Voy ver aquí no, en el chat. ¿Preguntas? Ah, tenemos preguntas. Hay una pregunta de Aileen Vallejo. ¿Cuáles fueron las preguntas para guiar la conversación sobre la experiencia de los estudiantes? Creo que es para Rubén, ¿no? Porque era el horario de... creo que es para Rubén. Un minuto para ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, perdón? la pregunta. ¿Cuáles fueron las preguntas para guiar la conversación sobre las experiencias de los estudiantes? ¿Quiere responder? Ah, bueno, ok. Ah, Pues, pues es que digamos que no es que uno inicialmente tenga un cuestionario para eso, sino que a medida que va conociendo a los estudiantes en la conversación, van surgiendo cosas. Incluso uno aprende más de los estudiantes durante una conversación desprevenida o simplemente escuchando las conversaciones entre ellos que si yo hiciese un cuestionario, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, hablábamos sobre, eh, como el año pasado el proyecto tenía debía tener relación con la paz y la sana convivencia, hablábamos sobre esos personajes que ellos identificaban como, digamos, agentes que afectan la paz y la sana convivencia, ¿sí? También lo que yo les decía a ellos es que preguntaran a sus padres cuáles son esos personajes que creen que afectan la tranquilidad en su barrio, incluso en la familia, en el colegio. También hacíamos algunos jueguitos básicos a través del dibujo, porque es que eh, a través de esa dinámica, entre más digamos, relajadas, más tranquilas sean, ellos más se sueltan, ¿sí? Entonces, si yo les digo, dibujemos, ese fue un ejercicio que les hice, vamos a dibujar el colegio, la familia, el parque, el camino de la casa al parque y la comida. Relacionémosla con un emoji. Entonces, cuando uno empieza a ver que la casa se relaciona con el emoji del miedo o el emoji del enojo, ahí empiezan a detonarse cosas, ¿sí? Entonces uno le dice, bueno, ¿y por qué tú relacionas tu casa con el enojo? Hay respuestas bastante sorprendentes y dramáticas. Por ejemplo, o yo les preguntaba, ¿cuál es tu familiar de confianza? ¿A quién le cuentas todo lo que te pasa? Y hay niños que dicen, yo no tengo familiar de confianza, yo le cuento a mi amigo del colegio. ¿No confías en tu papá, en tu mamá? No confío en mi papá, no confío en mi mamá. Y así fue que surgieron muchos de los relatos. Por ejemplo, hay uno que se llama La Mechuda Borrachina. La Mechuda Borrachina está inspirada en la tía de un estudiante.
pues sabremos cuál era el comportamiento de la mechuda borrachina. Él nos decía, aunque yo, digamos que no, fue difícil en principio para no caer en estigmatizaciones, porque al principio todos me decían, no, mi mamá es esto, mi mamá es aquello, mi hermanita, yo tengo un primo, no sé qué, y después me di cuenta que eso podía ser en cierta medida peligroso, entonces les dije, chicos, cuéntenme de ese personaje, pero no me digan quién. Pero por ejemplo el tema de la tía. La tía era una chica que se emborrachaba, amenazaba a los niños con cuchillo y la mamá tenía que encerrarlos en una habitación. ¿Sí? Entonces, a partir de esas experiencias que ellos los contaban, pues ya ahorita con risas y con gracia, pero seguramente en su momento era muy dramático el escenario y la situación, pues a partir de cosas como esa fue que surgieron relatos como la mechuda borrachina, el loco, el chirri sin orejas, el chirrete sin cabeza, el pegón, el otro se llama... bueno, se me escapa ahorita el nombre, pero todos tienen inspiración en un personaje que ellos conocen. Hay uno que se llama el cura aprovechón. No necesito profundizar tanto en el tema para deducir de dónde vienen esos relatos. ¿Sí? Entonces, digamos que todo fue dándose, no había una entrevista estructurada. A medida que uno iba trabajando con ellos, surgían nuevas inquietudes, ¿sí? Surgían nuevas preguntas. Incluso a veces me respondían las preguntas sin yo hacerlas, porque se detonaba una participación constante donde todos querían hablar y uno empezaba a descubrir cosas, pues que en cierta medida eran bastante dramáticas, ¿sí? Ellos se inventaron el título de los personajes también, ¿sí? Hay uno que se llama El Pegón, y El Pegón, ¿quién era? Un profesor que le pegaba a la mamá de uno de los estudiantes. Esa no lo pudimos hacer fotografía, pero digamos quedó ahí la historia escrita para de pronto más adelante continuar la serie fotográfica. Gracias, Rubén. Bueno, Hay una pregunta para Cecilia, más para saber si hay un sitio, un cuadernillo de trabajo que mencionó María Cecilia, si está en línea, Sí, sí, si... acá estoy, Adri. Sí, el cuadernillo, la imagen mirada está disponible en la página web de Zafarrancho, que ahí lo compartí en el chat, pero es zafarranchoediciones.com. Ahí tienen varias experiencias, no solo la del taller La Imagen Mirada, y ese lo pueden descargar creo que estaba en la pestaña de Imaginante, ahí tienen todos los proyectos y pueden incluso ver más fotos sobre la experiencia también. Sí. ¿Más preguntas? Yo tengo preguntas. Eh, la- para trabajar con niños, ¿no? Y jóvenes, eh, ¿cuáles son las dificultades? Porque pienso que en el caso de Rubén, tú eres profesor, ¿no? En la escuela, mas yo, algunas veces somos de fuera, ¿no? ¿O no? sí, yo soy profe externo, profesor externo y trabajo con, pues, he tenido desde primero de primaria hasta noveno. He tenido distintas poblaciones y todo depende de cómo se maneje el convenio que tiene la institución para la que trabajo con la secretaría. ¿Sí? Entonces, Sí. em, ese convenio contempla distintos centros de interés, entre ellos fotografía, pero hay muchos, como audiovisuales, artes plásticas, canto, música, bueno, en fin. Y pues cuando digamos ya uno tiene una experiencia con una institución, la institución lo solicita a uno, ¿sí? Entonces ya quiero que para el próximo año siga este profesor en el centro de interés. Así ha ocurrido con las instituciones en las que he trabajado. Y la población, pues sí, generalmente es con población vulnerable o en condición de vulnerabilidad con las que uno trabaja, porque la mayoría de los colegios con los que trabajamos están no en el centro, están en la periferia.
¿sí? Y allí es pues donde hay que ir a hacer esta transformación. Vale. Victoria, ¿puede hablar un poco de trabajar con niños y jóvenes? Para Los mí adolescentes. una de las mayores dificultades es poder explicar lo finito de la experiencia, porque cuando algo que pasa está bueno, los adultos en general no pedimos más, no sabemos que está, pero cuando un niño o una niña la pasa bien, quiere más. Y es muy difícil en una situación de como un hospital, donde los chicos están a veces padeciendo mucho, mucha invasión de los adultos sobre su cuerpo, mucho dolor. Es difícil decir, bueno, tengo que ir a otra sala a tocar o me tengo que ir a mi casa. Eso es. Después, el mundo de las infancias para mí es bastante más fácil que el de los adultos. El único límite siempre es el respeto. Y el respeto es bastante fácil entenderlo con un niño. Como eso que decía Julio de respetar. Y bueno, la música facilita un poco eso también. Pero el límite de decir me tengo que ir, eso es lo más difícil para mí de manejar. Comprendo, gracias, vale. Hay una pregunta acá para Cecilia. Con esta, después que responde, contesta, pasamos para las próximas presentaciones. Eh, María Cecilia, del comentario inicial, en el pueblo no pasa a llegar al final del recorrido con todo ese trabajo realizado. ¿Qué comentario hicieron los estudiantes o la comunidad en general en esta experiencia? Eh, ¿Cuáles son Es- los ¿Cuál fue un poco comentarios? el impacto de la experiencia a partir de y Sí, qué creo que cuestiones se sí, pudieron sí, mover ahí? sí. Bueno, lo vinculo un poco con la pregunta que hacías vos, digo, como aprender a mirarnos en aquellos lugares donde no estamos siendo mirados, donde nuestras infancias o estas infancias y estas adolescencias no están siendo miradas y, y donde hay un avasallamiento en relación a los derechos y a las posibilidades que tienen estos pibes que me parece que ahí hay una dificultad o una barrera con la que nosotros que nos encontramos, que es cómo trabajar a partir del deseo cuando el deseo del otro está tan poco oído, está tan poco escuchado por ellos mismos, hay tan poco lugar para el deseo de ese otro que está ahí tratando de transitar su infancia, tratando de transitar su adolescencia. Em, Creo que el impacto, digamos, es un pueblo pequeño, pero el impacto fue muy grande porque de hecho se logró el secundario completo. El año que viene tenemos la primera promoción. Empiezan a ser reconocidos estos adolescentes en tanto sujeto de derechos y ellos se empoderarán en relación a poder mirar su historia. Se sienten parte. Digo, una de las, bueno, si entran a la página lo van a poder ver, una de las cosas que dice una de las estudiantes es, ahora me doy cuenta que estamos dejando una huella. Digo, y eso lo puede ver a partir de que la gente se acerca y ve lo que están haciendo y se reconoce en esa imagen y le reconoce a ella que pueda apropiarse de esa imagen. Digo, ahí empiezan a haber otros diálogos desde la imagen, desde la fotografía, desde la memoria, digo, se le da lugar a todo eso y me parece que todo eso tiene que ver con poder trabajar a partir del deseo. Y bueno, y el deseo vinculado al derecho y el derecho vinculado a la escucha y a la palabra, digo, ahí se empieza a cruzar todo, pero creo que eh, ahí dice, perdón, hay otra pregunta que me parece que está, no llego a leerla. Sobre cómo hace la selección de pueblo para trabajar o de la escuela. Eh, Nosotros, digamos, básicamente, creo que como todos, digamos, hay un pertenecer al territorio y nos acercamos a ese territorio y somos parte. Siempre hay alguien o en la escuela o en la institución con lo cual trabajamos y vamos como enlazando y creando una red, pero, digamos, el trabajo siempre es desde el territorio
y con quienes lo habitan, digamos. Trabajamos desde esa idea de territorialidad, digamos, en esa dinámica, quienes lo habitan, cómo lo habitan, desde qué lugares. Entonces, desde ahí vamos construyendo y creo que la fotografía, bueno, como lo tienen todos los lenguajes, pero bueno, uno viene de ese ámbito, la fotografía tiene mucho de memoria y es lo que nos sostiene. Y cierro con esto, digo, cuando estábamos trabajando en el taller, en donde estoy ahora, trabajamos con chicos que generalmente no tienen foto en papel. Y nos sorprendió que una de las estudiantes diga, yo llevo la foto de mi papá siempre en mi mochila, porque es mi memoria. Y cuando no esperábamos que estuviera ahí, digamos, es como que volver a pensarnos desde las memorias hace que, nada, que podamos construir redes, que podamos estar compartiendo acá. Perdón, me extendí. Vale, gracias. No, es todo muy interesante. Ahora vamos a pasar para el segundo bloque, con 4 presentaciones, todas de brasileños. Entonces, peço que falem mais devagar para nossos colegas, mas tem que ser em 10 minutos. Então, primeiro, nesse bloco, o coletivo Irapuru vai apresentar a sua experiência, que se chama Se Essa Cidade Fosse Minha. Eu vou compartilhar, não é isso que a gente combinou? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Tá bom, obrigada. Estão vendo? Sim, estamos sim. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, Ah, então tá bem. bem. Aí vocês Boa vão me falando para mudar os slides, tá? Tá bem. Pode passar, Adriana, por favor. Tá. Então, boa tarde, eu sou a Karina, vou começar falando um pouquinho sobre o Coletivo Irapuru e esse projeto que se chama Se Essa Cidade Fosse Minha. Pode passar, Adriana, por gentileza. Bom, o coletivo, ele é formado por 3 educadoras atualmente, por mim, Patrícia e Bia. Nós 3 trabalhamos na educação há 8 anos, somos formadas em pedagogia, e o coletivo surgiu em 2021, e ele surge muito num diálogo com a nossa experiência, né, na educação, esse diálogo com as nossas indagações, observações e experimentações da nossa prática. E também a partir de reflexões sobre território, cultura e infância. Então, nessas discussões que a gente ia tendo, nesse momento de surgimento mesmo do coletivo, a gente conseguiu ver no nosso trabalho alguns pilares de pesquisa, né, que são território, arte, infâncias e natureza. Em 2022, a gente teve um trabalho, né, que é o trabalho do Se Essa Cidade Fosse Minha, contemplado ali pelo um programa de iniciação e valorização de iniciativas artísticas e culturais do município de São Paulo, que se chama VAI. E aí esse programa, ele tinha uma forte relação com a atuação em equipamentos públicos e nas periferias de São Paulo, assim. Ele, inclusive, era destinado para jovens da periferia de São Paulo. Então, foi aí que a gente começou a atuar com o nosso projeto do Se Essa Cidade Fosse Minha. Poderia passar, por favor, Adriana? Pode passar, por favor. E aí, nesse projeto, a gente ofereceu, ao longo de 5 meses, 30 oficinas em 5 equipamentos públicos da cidade de São Paulo. Então, a gente atuou em 4 bibliotecas e uma ocupação cultural. E nesse projeto, a gente tinha 5 oficinas, que eram a de argila, autorretrato, cozinhar com a natureza, tintas naturais e colagem. E os equipamentos, eles eram todos situados na periferia de São Paulo.
E aí, nesse trabalho, nessa atuação, a gente conseguiu fazer algumas parcerias com Centro de Crianças e Adolescentes e com o CAI, que é um centro de acolhimento especializado para famílias em vulnerabilidade social. Então, essa relação com a comunidade foi bem fundamental, assim. E durante esse trabalho, a gente conseguiu refletir bastante sobre os pilares que a gente tinha elencado, né, para o coletivo. Então, de infâncias, a gente se debruçou muito no nosso público-alvo, né? Pode passar, por gentileza, Adriana. Nosso público-alvo, que era um projeto pensado para as crianças, e nosso trabalho teve um constante diálogo com uma concepção de infância que percebe a criança como sujeito de direitos, como produtora de cultura, e durante esse percurso do trabalho, né, com as crianças, a gente se deparou muito evidenciando essa pluralidade de infância, né, de que as infâncias também são interseccionadas por questão de raça, gênero, classe, e, e também foi muito interessante a gente se debruçar para pensar quais linguagens que a gente ia trazer, né, para as crianças. Então, quais linguagens dialogariam diretamente com essas crianças. Então, a gente pensou que era fundamental a gente pensar também na diversidade do brincar, né? Porque o brincar é uma linguagem muito própria da criança. Então, foi fundamental a gente ter essa disponibilidade também do corpo para mediar essas oficinas. E aí ficavam os questionamentos, né, do que as crianças mobilizam quando elas estão brincando, né? E, mais uma vez, esse trabalho foi muito mobilizado também junto à comunidade, né? E o território também foi se revelando como um território educador, assim, à medida que a gente ia conhecendo mais esse espaço. E, e aí essa relação das linguagens também foram expandindo de como a gente podia trazer a ótica das crianças para os espaços que estavam sendo ocupados, né? A gente ocupou algumas bibliotecas, então como que a gente podia trazer essa ótica das crianças para esses espaços, né? Como que a gente consegue ouvir as crianças numa cidade tão grande como São Paulo, né? Ou seja, pensar a relação das crianças com esse espaço público mesmo. Pode passar, por favor. E aí a gente chega, né, nisso que a Karina pontua, nessa atuação do território, que foi muito importante para a gente, e a gente se depara com a importância da ampliação de políticas públicas de acesso às crianças, né? Então, de pensar que que as crianças fazem parte da cidade e que elas precisam estar inseridas cada vez mais nas políticas públicas de acesso à saúde, educação, lazer e cultura. Essas parcerias que a gente fez foram muito importantes, porque trouxeram uma diversidade muito rica para o projeto, tanto de adultos quanto crianças, e acho que vale a pena trazer assim que, apesar da nossa oficina ser focada na infância, as famílias também se fizeram muito presentes. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, era um momento muito rico em que as famílias participavam junto com a gente, assim. E estar em espaços periféricos nos instigou também a pensar como as cidades são construídas, né? E quem acessa essas cidades, principalmente quando a gente pensa em infâncias periféricas. A gente sabe que existe uma delimitação de como as cidades são construídas e olhar para essas infâncias periféricas faz muito importante. Outro ponto muito importante também foi pensar na descentralização do fazer artístico, tanto cultural e quanto de sujeito, assim. Então, o que a gente valoriza enquanto arte, né? Aqui em São Paulo, muitas vezes a gente precisa se deslocar até o centro da cidade para consumir arte. E aí esse projeto, ele traz o território como um eixo central para a gente olhar para o fazer artístico dentro da periferia, entendendo que sujeitos periféricos produzem arte e que é uma forma também da gente reconstruir as nossas histórias a partir disso. Pode passar. Bom, agora falando um pouquinho também de dois outros eixos nossos, né, que é a arte e natureza. Como as meninas falaram, o nosso público-alvo são as crianças, mas a gente atua também com essas famílias, né, com os avós, com as mães, com os pais. E
E a gente acredita que esse eixo, né, arte e natureza, assim como infância e território, né, os quatro eixos, né, são muito políticos, né, porque quando a gente pensa na cidade de São Paulo, é uma cidade que nasceu a partir da destruição, né, da sua floresta, do praticamente soterramento, poluição dos seus rios, e as crianças têm cada vez menos contato, né, as crianças que vivem aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, têm cada vez menos contato com a natureza. Então, a gente busca trazer nas nossas oficinas, né? A gente traz oficina com argila, produção de ecojoias a partir de sementes, autorretratos com elementos da natureza coletados ali no território. A gente tenta trazer para essas crianças esse maior vínculo com a natureza que está dentro, mas que também está no território, né? E eu acho que isso é ainda mais importante quando a gente pensa também que nos territórios periféricos, infelizmente, a gente tem espaços menos arborizados, a população tem menos acesso aos parques, né? Os parques públicos aqui da cidade geralmente estão em áreas mais centrais. As praças nos espaços periféricos também há poucas, e as poucas que tem muitas vezes são descuidadas pelo poder público. Então, a gente tenta trazer também essas reflexões dentro das nossas pesquisas, né, para esses espaços, para esses territórios, e também pensando a arte como uma linguagem importante ali para esses sujeitos se expressarem, para esses sujeitos construírem memória, para esses sujeitos conseguirem também se comunicar. Acho que outro ponto também que é interessante, assim, é importante, que a gente busca promover é também o senso de pertencimento desses sujeitos, né, das crianças, dos seus pais, dos seus avós com esse território. A gente acha que esse senso de pertencimento às bibliotecas, às praças, às escolas públicas é importante, inclusive, para a consolidação da cidadania. Pode passar, Adriana, por favor. Pode passar. E para quem quer conhecer mais, né, o nosso trabalho, a gente tem uma página no Instagram, né, o Coletivo Urapuru, e também temos o nosso e-mail. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Certinho o tempo. Deu para entender bem o processo. Os colegas hispanohablantes compreenderam. Después podemos hacer una síntesis en el fin del bloque, ¿ok? Para todos participarem más equitativamente. El próximo é o grupo Cidade Vamos, o projeto, né? Cidade Vamos, a infância e o direito à cidade, né? Que é um trabalho do Rex, da Kelly e da Regiane, né? Também em São Paulo, né? Em Brasil. Eu vou aqui compartilhar também a apresentação. Era isso, né? Vocês querem que eu compartilhe, né? Sim, por favor. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Muito bem. Podemos começar. Vamos lá. Bom, para a gente é uma honra poder participar desse momento, desse evento, desse coletivo, de compartilhar as nossas experiências. Estou achando incrível. Bom, e o projeto Cidade Vamos são vivências e aprendizagens itinerantes na cidade de São Paulo. Pode passar, por favor, Adriana? Então, a ideia é aproveitar os diferentes espaços da cidade de São Paulo, convidando as crianças e os adolescentes para estabelecerem conexões com esses lugares, com os lugares ou o lugar que a gente habita. Então, a gente vai com as crianças, a gente acredita muito na potência da infância, e a gente vai para as ruas, para as vielas, para as praças. A gente não tem um lugar fixo, né? A cidade, o espaço que a gente vive, o espaço do nosso cotidiano, é o lugar que a gente utiliza para esse trabalho. Então, a gente vai para parques, trilhas, rios, museus, bibliotecas, utilizamos os transportes públicos e outros locais para a gente conversar com as crianças, propor reflexões, para a gente brincar bastante. Então, a brincadeira faz
é uma parte importante desse nosso caminho, e se conectar com a natureza, observar a cidade, observar os espaços, tentar reconhecer um pouco esse lugar que às vezes já faz parte do cotidiano da criança, do adolescente, então talvez trazer um olhar mais ampliado para isso. Convido a todos também, quem quiser conhecer um pouquinho mais, acompanhar o nosso trabalho, Cidade Vamos no Instagram, a gente coloca bastante lá o que a gente tem feito. Pode passar, por favor? São 3 conceitos que baseiam o nosso caminho, quando a gente pensou nesse projeto, e os conceitos são cidades educadoras, que considera a cidade como um território educativo, no qual podemos vivenciar experiências a partir de propostas com intencionalidades educativas, a ideia de educação integral, que busca garantir o desenvolvimento das crianças em todas as dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural, e a sustentabilidade, que é exatamente a ideia de repensar as práticas do nosso dia a dia e principalmente a relação entre criança e natureza, que é um dos pontos muito importantes que a gente sempre traz nas propostas, pensando nas infâncias urbanas. Próximo, por favor. Bom, o coletivo Cidade Vamos, nosso projeto, somos 3 pessoas, então sou eu, o Rex, a Kelly e a Regiane, somos educadores, temos caminhos diferentes, mas que se encontram, e além de nós 3 que oficialmente, né, fazemos esse projeto caminhar, tem minhas 2 filhas que estão com 10 e com 15 anos, Jasmine e Sofia, que também participaram bastante como crianças, participantes mesmo, e que hoje também ajudam a serem educadoras do projeto. Por favor, próximo. Bom, então, aí tem uma série de fotos para mostrar um pouco como que é o projeto na prática, né? A gente começou esse projeto começou realmente em novembro de 2021, foi uma ideia que surgiu antes da pandemia, mas que ficou pausada na época da pandemia, e em novembro de 21, quando, pelo menos aqui em São Paulo, a gente começou a sair um pouco de casa, ainda utilizando máscaras e tal, a gente começou, de fato, a atuar. Então, algumas fotos, estamos de máscara, são os primeiros, né, o início do nosso projeto, e vocês estão vendo aí, a gente tem diversos locais da cidade onde a gente aproveita, a gente leva as crianças e a gente tenta compartilhar, conversar e aproveitar tudo que a cidade tem de bom, descobrir o que a cidade pode oferecer para a gente. Pode passar, Adriana, por favor. A gente enfrenta e compartilha dos desafios que a cidade tem. Então, às vezes está chovendo, às vezes está mais calor, às vezes o transporte está mais cheio, às vezes a gente escolhe algum local para ocupar e para brincar, porque ocupar a cidade é um ato de resistência. E ocupar a cidade com a infância é um ato de resistência maior ainda. Então, às vezes a gente tem alguns desafios ali, aqui não pode, não, como é que é? Então a gente vai descobrindo, lógico, a gente faz um estudo antes e analisa os nossos caminhos, vai conhecer, mas às vezes tem o desafio do momento e a gente vai se ajustando de acordo com o que vai acontecendo. Por favor, próximo. Então, a gente vai para diferentes locais, né? A nossa atuação é mais em uma área da cidade, que é a Zona Oeste, Centro, a região da Paulista, mas eventualmente a gente vai para outros locais também. E a gente tenta aproveitar ao máximo possibilidades para brincadeiras, para aprendizagem, para conversas, para reflexões, de repente, fazer uma pausa e olhar para o céu e imaginar e ver as grandiosidades, uma grande construção da cidade, e às vezes olhar para o micro. Então, uma plantinha, um detalhe de uma construção, o que tem na calçada, e aproveitando todas essas possibilidades, para trazer essa reflexão mesmo, que lugar é esse que a gente habita, como que a gente pode aproveitar, como que eu, criança, adolescente, faço parte desse coletivo, dessa comunidade que é a cidade. Enfim, a gente vai tentando trazer esse olhar a cada encontro, a cada brincadeira, a cada bagunça, a cada viagem, a cada local que a gente habita. Próximo, por favor. Aí, como eu falei, a gente tenta se conectar bastante com os elementos da natureza, mesmo na cidade, né, mesmo com muitos muros, muitas construções, muito cimento, existem locais, né, principalmente praças, parques, e alguns lugares mesmo nos bairros que a gente vai aproveitando, se conectando, descobrindo, às vezes
conhecendo, reconhecendo, lembrando de uma fruta que já conheceu, brincando na terra, no barro, aproveitando esses elementos para se conectar mesmo com a natureza e aproveitar, trazer todo o repertório das crianças, que geralmente são incríveis, e a gente ensina um pouco e aprende bastante com cada uma delas. Próximo, por favor. Tem alguns lugares, entre aspas, escondidos da cidade que a gente gosta de ir, de conhecer, de se conectar, né? O pessoal do coletivo o Irapuru fala um pouco dos rios, né? Escondidos e sufocados. A gente gosta bastante de se conectar com esse tema. Então, essa foto, por exemplo, a gente está em cima de um riacho, que é o Tiburtino, que fica na Zona Oeste, e ele está embaixo das ruas, como a maioria dos rios, riachos e corpos d'água da cidade, né? Estão escondidos, não fazem parte do cotidiano, não são considerados quase nunca em políticas públicas, não ficam escondidos, então muitas pessoas não sabem que eles existem. Então a gente tenta trazer um pouquinho ao caminhar, ao ir reconhecer, para as crianças. Poxa vida, vocês sabiam que aqui tem um rio, um riacho? Então vamos descobrir, vamos ver, vamos fazer uma rota, e assim a gente vai descobrindo um pouquinho e conhecendo. Por favor, o próximo. Então, ali, ainda continuando no Rio Tiburtino, né, tem algumas marcações que são feitas, que não são marcações oficiais do governo, da prefeitura, mas que alguns coletivos fazem, que às vezes a gente faz com as crianças e observa. E nessas duas fotos de baixo, é um momento em que a gente consegue observar um pedacinho, né, tem uma oportunidade de ver o riacho, de ver o Tiburtino correndo ali. Então, nossa, mas é esgoto, não é? Como é que é? Então, essa descoberta, as descobertas da cidade, quando elas acontecem, são incríveis, assim, quando a gente vê as crianças entendendo, perguntando várias coisas, perguntam o que a gente sabe responder, perguntam outras coisas que a gente não sabe, a gente vai pesquisar junto. Então, a ideia do projeto é ir um pouco reconhecendo esses lugares mesmo. Próxima, por favor. Aí tem mais algumas fotos, quando a gente vai para alguns parques, brincadeiras diversas. Pode passar. Mais alguns lugares, ali tem Zona Oeste, tem centro da cidade. A gente observa alguns monumentos, fala sobre algumas datas comemorativas, a importância de alguns olhares específicos, pensando historicamente na cidade. Próximo, por gentileza. Mais alguns lugares, às vezes a gente vai em exposições, às vezes a gente vai em lugares que precisa de um ingresso, e muitas vezes a gente usa o próprio espaço público, as praças, as ruas e os parques. Pode passar, Adriana, por favor. Mais algumas disposições, né, aí para pensar um pouco na produção de arte, o quanto é a produção oficial de arte, o quanto as crianças são capazes de produzir arte também. Pode passar. Aí no centro de São Paulo, pensando, né, no Marco Zero e em como a cidade começou, a gente leva as crianças também para esse lugar que é bem importante. Por favor, próximo. Um pouco de produções artísticas que a gente tem nas nossas propostas, brincadeiras, conexão com a natureza. Ali na foto embaixo à esquerda, algumas marcas no cimento, né? Então, observar um pouco a conexão com a natureza, mesmo quando está, né, na parede, no cimento, no chão da cidade. Por favor. Próxima. Mais alguns... Tem que Oi? finalizar. Tudo bem, pode ir passando então, Adriana, já Tá. estou finalizando. Para a gente ver os diferentes lugares e propostas que a gente faz, os transportes, observando de pertinho, entendendo como que a gente pode aproveitar esses equipamentos que a cidade tem. Pode ir passando, por favor. Conexões com a natureza, mais transporte, observando os rios de novo. Jogos com a criançada, que a gente gosta de fazer bastante. E finalizando aí com mais algumas brincadeiras. Agradecemos muito, muito bacana para a gente poder participar com vocês. Obrigada, Rex. Lembrando que nós vamos ter uma sessão de perguntas, né, de respostas, podem ir colocando no chat, né, enfim, provocações que vocês tenham, né, para a gente ter uma conversa
depois das duas próximas apresentações, né? A próxima apresentação é da Escola Maré. Oi, boa tarde. Eu Estão me vou ouvindo colocar. bem? Estamos ouvindo. Você quer que eu coloque a sua apresentação? Não, espera só um pouquinho, por favor, Adriana. Eu vou fazer uma apresentação e quando o Rodrigo pegar a palavra, então a gente O seu som está ruim. colocar eles. Bom, Pô, oi aí, Kátia. E agora? Conseguem Agora ouvir? melhorou. A gente estava ouvindo, só que começou a ficar assim, Tá, intermitente, né? Então, tá bom. Deve ter a ver com a conexão. Vamos ver. Melhorou? não, agora Tá quando melhor? ele fala, fica bom. Quando você fala, parece que talvez a posição que você está. Puxa vida. E agora? Agora melhorou. Tá melhor, Adriana? Tá, Posso dar aí qualquer. continuidade? Tá, quando se ficar ruim, eu aviso. Tá bom. Bom, eu sou a Regina, da Escola Maré, do meu lado está o Rodrigo, falar um pouquinho da Escola Maré, no estado de São Paulo, em Cotia, na cidade de Cotia. Nossa escola abraça crianças de 2 a 11 anos, sem seriação, sem fragmentação de conteúdos, com o foco numa ampliação máxima de diversidade. A nossa escola, ela foca o trabalho em assembleias semanais, através das quais as crianças levantam problemas que futuramente vão ser resolvidos por elas mesmas com seu professor nos seus grupos. O professor que está aqui do meu lado, o Rodrigo, vai contar um pouquinho do trabalho em questão. Todos me ouvem bem? Então, boa tarde Sim. a todos. Quero saudar também as pessoas da nossa comunidade, nossos estudantes, ex-estudantes, pais, famílias também que vieram prestigiar. Vou contar sobre o projeto de ocupação que fizemos em espaço público no ano de 2021. Então, era um momento da pós-pandemia, né? Quando nós tivemos a liberação para frequentar presencialmente a escola. A nossa escola ela fica localizada na beira de uma rodovia, então o nosso entorno é um entorno não convidativo à ocupação a pé, então tem lugares que quase não tem calçadas, aqui transita muito caminhão, muito carro, as pessoas transitam aqui de carro, né? E quando nós voltamos para as atividades presenciais, houve a determinação da Secretaria Municipal de Saúde que ocupássemos espaços mais abertos possíveis. Então, nós começamos a levar as crianças para fora, para o lado de fora da escola. Nos momentos mais de brincadeira, Rodrigo, o som então a começando a falhar. gente levava ali para uma... Tá, tá instável. E essa rotatória é como se fosse uma pequena praça com apenas uma árvore, um espaço verde bem pequeno, e as crianças iam ali brincar. E aí o desejo delas foi crescendo de ocupar aquele espaço, e então nós começamos a levá-las para os momentos de atividade também. Então, momentos de literatura, momentos de música, momentos de teatro e até momentos de atividade. Então, a gente levava o nosso mobiliário
lá para fora para fora da escola também. E aí nós encontramos um dia algumas árvores plantadas por um coletivo e as crianças manifestaram o desejo de plantar também na rotatória. Então, nós fizemos um primeiro plantio, estudamos bastante sobre a ocupação de espaços públicos, né, de outros coletivos e de outros grupos, Brasil afora. E aí, um dia, aconteceu que a prefeitura retirou as mudas que plantamos e a criança mais nova do nosso grupo, que tinha 7 anos de idade, nos alertou para que fôssemos resgatar as nossas plantas. Então, as crianças passaram a estudar as leis de ocupação de espaço público e fizemos uma assembleia com um vereador para compreendermos qual é o nosso papel de cidadão e qual é o papel do cidadão frente ao espaço público. Então, abrimos uma portaria que nos permitia Rodrigo, você ocupar. não quer que compartilhe a apresentação? Não está compartilhada. Pode ser, por favor, Porque agora eu acho que sim. tem algumas coisas que ficam mais fáceis de ver, né? Pode ser, Adriana, por gentileza. Mas pode continuar. Pode passar, por favor. Isso, aqui é o momento onde a gente encontrou, né, os abacateiros plantados pelo coletivo. Pode passar para a próxima foto, por gentileza. Então, nós nos reuníamos, né, com frequência ali, em atividades, em assembleias, enfim. Pode passar, por favor, Adriana. E esse foi o primeiro plantio que fizemos, né? De algumas mudas, junto com as mudas que esse coletivo havia plantado. Pode passar, por favor. E esse foi o dia onde nós resgatamos as mudas, que a prefeitura havia retirado do local. Pode passar, por gentileza, Adriana. Então, nós estudamos bastante as leis municipais, as leis federais também, né? O que diz a lei sobre o papel do cidadão frente ao espaço público. Pode passar, por gentileza. E fizemos uma série de estudos e desejos das crianças, né? Então, até a adequação das calçadas, a manutenção dos postes, manutenção do lixo e os desejos de como transformar aquele espaço num espaço convidativo para as pessoas. Pode passar, por gentileza. E aqui temos a foto com a Assembleia, com o vereador, onde listamos os desejos das crianças, todos os estudos sobre as leis, e nós abrimos uma portaria que nos permitia fazer algumas intervenções ali na nossa rotatória. Pode passar, por gentileza? Então, nós, a partir daquele momento, começamos a ocupar com mais intensidade esse território, fizemos a pintura dos postes e das calçadas também, muito baseado na arte manifesto do Banksy. Pode passar, por gentileza. E aí, nós fizemos uma ação, mais no finalzinho do ano de 2021, que Você Já Brincou Hoje?, onde as crianças provocavam as pessoas que passavam por ali a brincar. Então, nós diariamente íamos para a rotatória para pular corda, brincar com bolha de sabão, pular amarelinha. Pode pular, por gentileza. E aí tá uma foto da ativação dessa campanha que as crianças fizeram, né? Provocando os adultos a pensarem a rua, o espaço público é um lugar da infância, né? Pode ser um lugar feliz, é um lugar só de passagem. Que território é esse que a gente ocupa?
Então, esse foi o nosso projeto em 2021, muito declarado, né? Muito declarado o desejo das crianças em ocuparem principalmente o espaço de fora, já que na pandemia nós estávamos num não espaço, né? Que era só o espaço da tela, o espaço virtual. Então, a gente queria compartilhar com vocês um Vale pouquinho falar da do experiência. Vale falar do futuro. A partir daquele momento, a partir daquele ano, foi tudo desconstruído pela prefeitura, foi tudo desmanchado, desmontado, à exceção da pintura nos postes. A gente, como educador, compreende que os problemas sociais precisam do nosso olhar e do olhar das crianças. Através das assembleias, a gente dá voz a eles para que eles elejam aquilo que eles pretendem trabalhar. E nos anos seguintes ainda não aconteceu a volta à rotatória, mas muito provavelmente, logo em breve, nós vamos olhar para lá de novo e ter que trabalhar com as crianças o entorno da escola. Foi isso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Acho que temos várias provocações aqui, né? Até agora, muitas, né? Mas essas mais recentes sobre o papel das crianças, né? Qual é o seu espaço na cidade, como, né? A gente ouvir as crianças. Eu acho que tem bastante coisa interessante aí para nossa conversa daqui a pouco, depois da apresentação, né? Da Raíssa ou Raíssa, não sei como você gosta de ser chamada, tem um projeto Andorinha, né? E vai também nos contar um pouco sobre o seu projeto. Você quer que eu faça a apresentação, né? De slides. Quero, por favor, Adriana. Tá, eu vou compartilhar aqui. Espera um pouquinho, porque ela sumiu, né? Tem vontade própria, aquelas coisas. Pronto. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. É um prazer enorme compartilhar essa tarde com vocês. Eu também falo de São Paulo. Vim apresentar o projeto Andorinha, que existe desde 2019. Gosto sempre de contar que é um projeto que nasceu com a ajuda de muitas pessoas. Em 2019, eu abri um financiamento coletivo na internet, pedindo ajuda para conseguir montar esse ateliê itinerante, que é dentro de um carro. E foi com a ajuda de 150 pessoas que eu consegui, e estou até hoje com esse carro nas ruas. Então é sempre muito bom agradecer todo mundo que fez isso acontecer. E hoje vou contar um pouquinho dessa experiência dos últimos 5, 6 anos. Pode passar, Diana, por favor. Eu atualmente sou professora de artes, sempre atuei também como pesquisadora da infância, mas sou arquiteta como formação inicial. Então, usei um pouco desses saberes da arquitetura para montar essa ideia de um ateliê itinerante, porque tinha em mim um incômodo, né, uma coceira, algo que me dava vontade de estar em diferentes territórios com uma proposta e talvez uma pergunta, né, que naquele momento ainda era uma hipótese, de se seria possível, a partir de materiais, palavras, enfim, uma criação de uma atmosfera criativa em qualquer espaço, né? Um pouco questionando a ideia de aridez, entendendo que é possível criar um lugar acolhedor, criativo, a partir de questões materiais e imateriais. Então, à esquerda tem o projeto, quando ele ainda era algo digital, um sonho, e depois, 3 meses depois, em 2019, quando o primeiro dia que foi possível abrir o projeto, com crianças, adultos, foi um dia muito gostoso. Pode passar, Diana.
Hoje, então, 6 anos depois, esse projeto virou um projeto de mestrado, está dentro da universidade, o que está sendo muito bacana, porque eu não imaginaria que tivesse tanta reverberação, pensar junto com os jovens, inclusive o que é um espaço de uma universidade, né, aqui em São Paulo, na USP, pensando como que se usa o espaço do campus, e essa ideia do que é uma sala de aula. Hoje o projeto, então, está sendo escrito a partir dessa ideia de terrenos preparados para coletar inesperados. Pode passar, Adriana, por favor. E aí eu trouxe um trechinho dessa pesquisa sendo escrita, acho que é algo que São muitos ateliês itinerantes pelo mundo que me inspiram, adoraria falar deles, mas queria também trazer a obra da Lígia Pape, quando ela traz a ideia de espaço imantado, né? Como que a gente começa, então, a falar e abre uma imantação com as pessoas se aproximando, e, de repente, quando a gente fecha as caixinhas, tudo isso se desfaz. É um pouco a ideia, né, geradora desse projeto, e da gente conseguir entender cada lugar como um laboratório temporário, do aqui e agora, e entendendo que abrir o ateliê, então, seria um exercício de escuta do lugar, entendendo essa paisagem completa, né, com seus habitantes, com todos os seres vivos, não só as pessoas, e seus movimentos. E vou contar, então, só um pouquinho algumas experiências. Pode passar, Adriana, por favor. Uma delas, na periferia de Guarulhos, nós estávamos em uma escola que não tem nenhum vaso de planta e queríamos, então, pensar nesse território, nas áreas mais abertas, e o único lugar que a gente encontrou mais perto, em uma distância caminhável, foi um estacionamento. A gente, então, levou crianças de 3 anos para esse estacionamento, com muitas dúvidas, e professoras também com suas questões, né? Se ele talvez fosse um espaço só de pedrinhas. E na imagem seguinte, pode passar, Adriana, a gente pode ver desdobramentos dessa manhã, como quando uma criança me trouxe uma pedra e falou que aquela era uma pedra de 1000 anos e 12 segundos atrás. Depois, quando um menino montou um jardim e lembrou do jardim da sua avó. Quando 2 crianças escavaram o chão cinzento do estacionamento e gritaram: "Encontramos o alaranjado!". E depois, quando várias pedrinhas deram lugar também para um ninho, e outras crianças foram criando, a partir daí, vários micromundos. A partir daí ficou muito nítido, né, que era possível afirmar que aridez e infância não combinam, e como é possível a gente questionar isso. Pode passar, Adriana, por favor. Aqui uma outra ação, dessa vez com crianças mais velhas, numa escola estadual, professora Dalgisa, onde o estacionamento ficava numa área super central da escola. Então, óbvio, né, que tinham muitos conflitos, com crianças e jovens passando por esse espaço entre carros de professores. E um dia, então, a gente fez um combinado, todos os carros sairiam e entraria só o carro ateliê. Pode passar, Adriana. Com essa ação, a gente, então, viveu esse espaço, alguns dias com crianças, outros dias com professores, para entender como aquele espaço tinha potencial para ser outra coisa, né? Para ser um espaço de arte, para a gente perceber as nuances daquele lugar. A gente conseguiu ver como aquela sombra de árvore era gostosa, como o vento que batia ali era um vento gostoso de praça, como as cores chegando fazia diferença no nosso estado emocional. Pode passar, Adriana. E aos poucos o que era um estacionamento foi se transformando num lugar de troca, onde professores faziam bordados e faziam suas reuniões pedagógicas. Então foi mais um presente de perceber como era possível provocar outras atmosferas. Pode passar, Adriana, por favor. Aqui, em busca também de lugares do território, uma escola no centro de São Paulo, a um quarteirão do Parque Augusta, que no momento dessa ação tinha acabado de inaugurar, fazia pouco mais de um mês, e a gente decidiu também, nessa postura política e poética, ir com as professoras fazer as reuniões pedagógicas dentro do parque, e essa nossa presença lá de estudo e habitando esse parque, criando intimidade, virou uma brincadeira entre as professoras. Pode passar, Adriana. Dá para a gente ver aqui nessa imagem, a gente elegeu um pedacinho do parque para chamar de Sala 6. A escola tem 5 salas e todos os espaços concretados, não tem nenhum espaço para as crianças para além do chão concretado, da EMEI Patrícia Galvão, e a gente pôde, então, experimentar o parque como uma extensão da escola. Pode passar, Adriana, por favor.
aqui em Minas Gerais, um pouco nessa ideia também de não desejar por espaços ideais, mas entender que um pequeno pedaço de calçada é um lugar possível de trocar histórias, de falar de narrativas da cidade, de juntar pessoas de gerações diferentes. Essa era uma ação ouvindo histórias das pessoas de Gonçalves, uma cidade bem pequenina, no sul de Minas. Pode passar, Adriana, por favor. E outras ações como essa em que a gente começou abrindo o carro no canteiro de obras, a escola estadual estava em obras com reformas do telhado, então metade da escola estava com materiais de construção. A gente abriu o carro lá para discutir com os jovens sobre direito à cidade e direito a um espaço melhor da escola. E acabamos levando depois os jovens, em outros dias, para a praça da cidade, onde eles fizeram projetos arquitetônicos e repensaram uma outra praça, né, para uso deles. Pode passar, Adriana, por favor. E aí, chegando, né, já um pouco no fim dessa narrativa de hoje, mas como foi importante chegar na universidade e colocar também os jovens que estão estudando artes visuais para estar do lado de fora e como é importante a gente provocar esse espaço público, né, como a gente consegue criar novos atravessamentos. Pode ir para o último slide. E como a gente vai também enriquecendo o nosso olhar para o território que a gente está todos os dias, né? À esquerda, a EMEI Antônio Figueiredo Amaral, estudando as cores do seu chão, como foi importante a gente perceber da terra da escola, qual que é a cor de cada escola, a paleta de cada cotidiano. E à direita, histórias muito gostosas de crianças que eu convivo todos os dias, em ateliês ao ar livre, e que me mostram que as árvores podem ser, às vezes, ter arranhões de onça, ou escadas de pica-pau, ou olhos que observam a gente. É isso, agradeço muito, obrigada pela organização, e a gente agora troca bastante, espero. Obrigada pela pontualidade, né? Bom, muchas gracias a todos y todas. Las presentaciones son todas muy potentes, ¿no? Fuertes. Yo creo que el tema de territorio, el tema del encuentro, está muy, muy presente en todas las presentaciones, las 7. Y ahora voy a abrir para preguntas que están en el chat. Un minuto para leer. Primeiro, para a cidade vamos, como as crianças chegam, de onde elas vêm, como é financiado o coletivo. Podem responder? Bom, o nosso projeto, a gente divulga, né, a gente planeja, pensa numa ideia, numa proposta, a gente divulga o local da cidade e a data, e as famílias fazem a inscrição. Então, é um projeto que é pago pelas próprias famílias. Então, o nosso público são pessoas que conseguem pagar, né, um valor para a criança participar, e assim a gente, com esse dinheiro, a gente organiza tudo, a gente compra o lanche, a gente pensa, já calcula o transporte, mais um pagamento para cada educador, e a gente vai fazendo esse projeto assim. Além das atividades que a gente faz nas ruas, divulgando nas nossas redes, a gente também atua em uma escola, que é na Zona Oeste, uma escola particular chamada Estilo de Aprender. Então, lá a gente faz parte de atividades extracurriculares, então temos essas duas frentes. E a gente já fez alguns projetos solidários, onde a gente não cobrou nada, para participar com as crianças, e foi a nossa colaboração social por enquanto. É assim que a gente vai atuando. Obrigada. Aí também a pergunta sobre financiamento para Raíssa, não? Que é um financiamento crowdfunding, não? Assim? O financiamento coletivo foi para ele começar a existir, fazer a marcenaria, comprar os materiais e
enfim, financiar todos os amigos que me ajudaram a construir mesmo com a mão na massa. A relação com as escolas públicas, falando aqui de São Paulo, atualmente tem uma verba para contratar formação, né, uma verba direta da escola. Então, normalmente, é a própria escola pública que tem um valor destinado para a contratação dessas formações. Às vezes são pontuais, um dia, às vezes o ano todo, né, acompanhando como uma assessoria, enfim, uma formação com todos os professores da escola. Às vezes tem também APM, né? Enfim, as escolas têm algumas formas de ter essas verbas aqui em São Paulo. Eu não sei se é comum a todos os municípios, né? Mas por aqui funciona desse jeito. Yo creo que la cuestión de financiamiento para tener una continuidad, ¿no? El problema muchas veces es continuidad, ¿no? Hacemos una acción fuerte con muchas veces con mucho dinero, más después no da más. Entonces, ¿cómo continuar, ¿no? ¿Cómo hacer una continuidad? Esta es una pregunta para todos, un poco sobre no solamente la cuestión de dinero, ¿no? Mas también de los apoyos, ¿no? De la comunidad, como por ejemplo en caso de Maré, ¿no? La prefectura, ¿no? La ciudad no aceptó, ¿no? Los cambios en la plaza, ¿no? Entonces hay muchos roles, muchas personas involucradas, ¿no? En las acciones. Y creo que es una cuestión importante para experiencias como las que presentaron vosotros. ¿Alguien quiere hablar primero para organizar? ¿Quién? Maré. Y después Raíssa. Pueden también Adriana, levantar a mão. Victoria também? Não. estão me ouvindo? Sim. A nossa escola conta com o apoio das famílias constantemente. Nós realizamos com as famílias mutirões de trabalho e em cima dos problemas que as crianças estão resolvendo. A partir do momento em que a pandemia se encerrou, as crianças começaram a olhar para os problemas vividos internamente. Então, depois da pandemia, as crianças construíram um lago dentro de uma floresta que elas já haviam construído em 2018. Elas construíram um banheiro seco, porque estavam incomodadas da escola ter uma fossa, e construíram recentemente um forro para uma oficina para baixar a temperatura da oficina. Estes trabalhos partem de momentos de assembleia, nos quais as crianças elencam e votam no que elas querem todas juntas trabalhar, e a partir dali começam a surgir os estudos. Como é que se resolve isso? Porque a maioria das vezes nós, adultos, também não sabemos resolver aquele problema. Então, todos juntos precisamos estudar. Muitas vezes chamamos mestres especialistas que vêm ensinar as crianças e ensinar a nós mesmos a respeito de alguma questão. E são projetos que se realizam, que se concretizam com um tempo que não é determinado dentro da escola, porque nós consideramos que o processo é muito mais importante do que o fim do projeto. Então, o que nós queremos para as nossas crianças e para as nossas famílias é que seja percebido a importância
do indivíduo e dos coletivos para a solução dos problemas. Então, muito mais do que o problema elencado em si, como trabalhar juntos. Então, as assembleias são importantes, os estudos são importantes, os erros são muito importantes, os mutirões são muito importantes. E revisitar aquilo que se fez para fazer manutenção também é muito importante. Então, dentro da escola, a gente revisita constantemente a própria floresta que as crianças fizeram em 2018. E não desistir, né? Muitas vezes parece tão cansativo alguma coisa que eles trazem e que eles desejam, e a gente não pode desistir. As nossas crianças são bem pequenas, as mais velhas têm 11 anos, e por vezes eles trazem desejos assim mirabolantes, como um toboágua no lago, coisas desse tipo, mas eles precisam, então, compreender possibilidades e necessidades. Quais são as necessidades sociais? O que nós esperamos que eles consigam realizar? Acho que é isso, não sei se respondi. Obrigada. Quem mais quer falar sobre essas questões? Raíssa? Queria compartilhar, assim, acho que o que eu mais aprendi nesses 6 anos, né, foi quando a gente consegue uma boa articulação com as escolas a partir dessa verba que é da própria escola, né, essa ideia de uma autonomia da escola pública, conseguindo fazer os seus arranjos, né, para entender quem no território está somando com essa escola e vai conseguir construir o ano junto, e mais um ano, né, e ao mesmo tempo a gente fala sobre território, que é uma questão sobre espaço, mas a gente está querendo falar sobre tempo, né? Porque a gente precisa de tempo nesse território juntos. Então, também acho que a maneira que eu mais aprendi, que mais deu certo, foi estar na escola nos momentos de regulares, né? Não em um momento excepcional, mas nas reuniões pedagógicas, nos encontros diretos com as crianças, no encontro em que a professora está com as crianças, né? E não em algo que vai se caracterizar como uma exceção. E aí foi possível construir uma relação de 2 anos, né? Com cada escola. Então, acho que seria muito interessante a gente ter mais fortalecer nessa possibilidade da escola pública ter essa autonomia para conseguir convocar o território e mantê-lo por mais tempo por perto, né? ¿Hay alguien que quiere hablar un poco sobre las dificultades para hacer una continuidad de proyectos, la cuestión de financiamiento, de apoyo? Quem? Nós do Coletivo Irapuru, a gente quer partilhar. Fala. Para a gente, o financiamento ele é muito importante, pela questão dos materiais e do pagamento das pessoas que trabalham com a gente, mas a gente entende também que a articulação que a gente faz junto com as comunidades faz com que o trabalho também aconteça. Então, esse é um pilar muito importante. Então, quando a gente chega num espaço, a gente chega tentando entender quem são essas pessoas, como elas se articulam, para a gente conseguir se articular minimamente com elas. Então, isso faz com que a gente crie redes de apoio, tanto para a execução do projeto, mas também nesses momentos de troca. E isso faz com que o nosso projeto se mantenha, mesmo não existindo um financiamento público, por exemplo, que foi do Se Essa Cidade Fosse Minha. Obrigada, gracias. Creo que hay también un elemento muy importante que no es solamente territorio, el arte, mas también el jugar, ¿no? A brincadeira, ¿no? Nosotros, los brasileños, hablaron mucho de el brincar, ¿no? El juego como
una actividad propia, ¿no? De los niños, algunas veces también de jóvenes. Gustaría que hablase un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo es la cuestión del juego en sus trabajos? ¿Quién quiere hablar un poco? Posso falar um pouquinho? Pode. Bom, a brincadeira para a gente é uma parte essencial das propostas e é muito incrível assim a gente ver as crianças se jogando nas brincadeiras dentro do que a gente propõe. Então, às vezes é uma praça, às vezes é um parque, às vezes é um pedaço de rua. E aí eles mesmos se organizam, lógico que a gente vai direcionando, mas eles mesmos se organizam, vamos brincar de pique-bandeira, ou então a gente leva a corda, né? Pular corda é uma coisa incrível, assim, a gente já fez isso em parques, em praças, no centro da cidade, né? Onde, enfim, é um lugar mais hostil, assim, pelo menos aqui em São Paulo, e algumas outras pessoas vão chegando, adultos às vezes tiram fotos, crianças que estão passando às vezes somam ali com a gente. Então acho que a brincadeira tem esse poder de agregar. Acho que aqui em São Paulo, para o cidadão comum, é uma novidade. E a gente, como eu falei, né, na apresentação, a gente entende que a criança brincando, a criança ocupando a cidade é uma forma de resistência, de lembrar o que muitos aqui falaram, né, trouxeram nas suas falas, que é de ocupar esse espaço, da importância da infância e dos desafios que se tem ao trazer propostas como essa, de às vezes uma intervenção e depois a prefeitura tira, ou da gente chegar num lugar e o guardinha falar que não pode, enfim, então a brincadeira às vezes consegue atravessar um pouco, pelo menos, essa dureza da cidade, ou a dureza que os adultos talvez enxerguem como a cidade tem que ser, de correria, de trabalho e tudo mais. Queria compartilhar que na ocupação da rotatória começou com o brincar, né? Então, o projeto ele começa brincando, levando as crianças para um tempo livre, para usufruir ali da rua, e ela termina nessa ação que as crianças provocam os adultos a brincar, né? No final do percurso, houve até um teatro que um dia as crianças estavam brincando e passou um senhor falando que elas deveriam tomar cuidado e não se pendurar na árvore porque ele havia se machucado. E as crianças criaram um personagem que era um adulto que se esqueceu de brincar. E que aí ele voltava ao passado, se reencontrava como criança, e aí ele entendia a importância da brincadeira. Então ele era um adulto muito sério, muito amargurado, porque ele esqueceu como brinca. Então, né, a criança e o brincar são indivisíveis. Gustaría también de hablar un poco sobre el territorio más rural, más periférico, ¿no? Que aparecieron acá en las presentaciones, un poco como el arte, ¿no? Puede traer cambios para las comunidades más pequeñas o más lejos de los centros urbanos. Querem hablar? A gente vai responder o que você falou das brincadeiras e essa, tudo bem? Tá bom. Para a gente, enquanto coletivo, e estar ocupando esses espaços periféricos, a brincadeira ela se constitui como um direito político, assim, das crianças, né? De assegurar que essas crianças possam brincar no espaço público e possam protagonizar, né? Possam trazer
o seu corpo para esse espaço, e junto disso, nesses momentos em que a gente partilhou, foi muito importante perceber como isso causava, às vezes, uma certa curiosidade nas pessoas que passavam, né? O que está acontecendo? Tipo, é uma brincadeira, mas pode brincar no espaço público? Quem são essas crianças? E como aos poucos a gente percebia que as famílias também vinham para esse encontro, assim, então também brincavam. E aí, quando você traz agora esse contexto das periferias, eu acho que a gente conseguiu olhar mais uma vez para quem são essas crianças, né? A gente tinha uma diversidade muito grande, tanto de gênero, classe e raça, e isso foi muito importante para a gente entender o que a gente queria fazer enquanto coletivo nesses espaços. E acho que isso se materializou nesse projeto, que a gente entende que a cidade, ela é de todo mundo, e se a gente não consegue olhar para isso, né, para a criança enquanto um cidadão que tem direitos políticos, que precisa estar nessa afirmação, acho que a gente falha enquanto sociedade, se a gente não consegue pensar nas crianças. E também nessa relação da brincadeira, a gente foi percebendo como que era uma linguagem que também dialogava muito, não só com as crianças, né? Então, de que era um momento de muita troca também dos adultos, de muito envolvimento, de muitas memórias também, dessas brincadeiras que são passadas de geração para geração. Então, foi bem especial também poder ter a participação tão marcante dos adultos também. E eu acho que também, falando um pouco das artes, né, a gente tem algumas oficinas em que os adultos e crianças trabalham com argila e vão colocando ali os seus imaginários, as suas culturas, né? Então a gente observou em escolas com muitos imigrantes, né, quais as imagens iam aparecendo, né, nessas modelagens, nessas esculturas, e como que isso dialogava com diferentes culturas, né? Isso é bem interessante também. Obrigada, gracias. Pregunto a Victoria si quer hablar un poco más sobre su proyecto. Tenemos 2 minutos. Que no hablo mucho. No, yo estaba escuchando recién la parte como de articulación de las dificultades de los recursos y el corazón de los proyectos, y pensaba que escuchándonos siento que todavía tenemos como que seguir pensando esa parte de las articulaciones institucionales para optimizar recursos. O sea, mi casa de pertenencia siempre fue la universidad, y por lo menos en Argentina hay una potencia en esa comunidad universitaria que si pudiéramos optimizar la organización en términos de vinculación con los proyectos comunitarios, que son los que están sosteniendo la realidad, aunque sea si la pudiéramos mejorar en un 5%, o sea, el impacto sería exponencial, es decir, si un 5% de la comunidad universitaria se pudiera involucrar un 5% más en fortalecer los proyectos, estos que estuvimos escuchando, que ya existen, hay una cantidad de recursos ahí que es muy significativa. Entonces creo que podríamos hacer un encuentro solo como para hablar de eso, de alianzas y estrategias para optimizar recursos entre instituciones, porque también ahí se juega la discusión sobre qué estamos enseñando en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Y ahí está como qué mundo queremos después. Así que me quedo como con varias cosas que vi que están haciendo que me parecen súper inteligentes, además de hermosas y con mucho corazón. Así que agradezco de nuevo el espacio. Gracias, Victoria. Sí, mucho corazón. Más do que todo, ¿no? Corazón. Yo soy profesora, ¿no? En universidad. Los proyectos de extensión son muy importantes para algunas comunidades, son la única oportunidad cultural, de salud, a muchos, ¿no? Tipos, ¿no? de acciones que son fundamentales para algunas comunidades que no tienen apoyo, que son pobres, ¿no? No tienen recursos. Lo siento que estamos llegando a la hora de terminar. Quiero
agradecer a todos, todas por la participación, los 7 grupos, ¿no? Las 7 experiencias que estaban acá, más todas las personas que participaron. Tuvimos quase 90 personas a algum momento de nuestra reunión, nuestra charla. Esta charla fue grabada, entonces tenemos el registro también. E buenas tardes para todos, todas. Boa tarde, obrigada a todos, todas. Foi um grande prazer mediar essa mesa, né? Aprendi muito e creio que todos aprendemos. E vamos conhecer mais esses projetos nos seus espaços, nas redes sociais, na internet, e também, quem sabe, né, nos encontrarmos pessoalmente em algum momento, né, que seria muito bom. É muito bom a tecnologia, ter pessoas, né, de lugares diferentes, mas nada como o calor humano. Então, vamos encerrar e parabéns, né? Enhorabuena para todos e todas.